Força e honra, meus amigos, futuro aprovado, futura aprovada, mais uma vez aqui, estamos trabalhando com vocês aqui Direito Constitucional. Eu disse a você que seria uma saga, né? Que seria uma jornada insana, longa, intensa, mas que está chegando perto de terminar essa parte aí dos direitos, né? E garantias individuais, coletivos, no tocante até partidos políticos. Está acabando e você já é um vencedor por ter chegado até aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar seguimento aí ainda nos direitos políticos. Vamos continuar de onde paramos, que é falando ainda sobre os direitos políticos, em especial sobre a obrigatoriedade do voto, tá bom? Então, falaremos agora sobre a obrigatoriedade do voto. Quando é que o voto ele é obrigatório? Vamos lá, vamos ver. O alistamento eleitoral e o voto são, então, primeiro, o alistamento, capacidade ativa, você vai se alistar para votar, e o voto são obrigatórios. São o quê? Obrigatórios para maiores de 18 anos, então se você é maior de 18 anos, tá bom? O voto para você já é obrigatório, tá bom? O alistamento para você já é obrigatório. E quando é que o voto ele é facultativo? Ele é facultativo para analfabetos, aquelas pessoas que não sabem assinar seu próprio nome, não sabem ler, e os maiores de 70 anos. Gente, aqui é pegadinha de prova, tá bom? Porque às vezes aqui confunde um pouquinho. A prova vai dizer que o voto é facultativo para os maiores de 60 anos. Falso. Uma vez que a partir de 60 anos a pessoa é idosa, realmente pelo Estatuto do Idoso, 60 anos, você já é considerado idoso, tanto homem como mulher, mas quando falarmos em questões de facultatividade de votar, o voto ele só é facultativo para maiores de 70 e não 60, beleza? Também é facultativo para os maiores de 16, então você é maior de 16, você ainda é incapaz. E os menores de 18, então menor de 18 e maior de 16, eles são o quê? Facultativos, tá bom? Não é um voto obrigatório. O governo, as políticas públicas, eles incentivam a juventude a partir dos seus 16 anos já tirar o seu título de eleitor para exercer tais direitos políticos. Contudo, né, não são obrigados a isso, tá bom? Parágrafo 2º diz, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. Então, estrangeiro, ele não pode se alistar, tá bom? Ele, estrangeiro, não tem capacidade ativa e nem política. Nem ativa, nem passiva política. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. E durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem é os conscritos, professor? Aqueles que estão no serviço militar obrigatório, tá bom? Esses daí são os recrutas, famosos recrutas. Os conscritos também não podem se alistar-se como eleitores, tá bom? Nem os estrangeiros e nem os conscritos podem se alistar como eleitores. Logo, não possuirão a capacidade ativa, tá bom? O voto é obrigatório primeiro para quem? Maior de 18. Facultativo para quem? Para maiores de 70 e menores de 16. Para maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18 e analfabetos. Esses são os facultativos e obrigatório para os maiores de 18, tá bom? TSE, pessoa portadora de doença grave, não receberá sanção por não ter votado. Então aí tem umas ressalvas sobre a questão da obrigatoriedade de votar. Pessoas que estão ali com doenças graves, né? Claro, obviamente, elas não devem sair ali do seu leito, né? Que estão ali enfermas ou passando por alguma situação ali conturbada, elas não são obrigadas a votarem, uma vez que estão ali por uma justificativa de força maior, tá bom? Inalistáveis. Quem são aquelas pessoas que são inalistáveis? A gente viu que é o estrangeiro, o conscrito durante o período de serviço militar obrigatório, tá bom? Algum estrangeiro pode alistar-se como eleitor? E aí, pessoal? A gente falou do português equiparado, quando falamos sobre nacionalidade. E aí, o que é que você acha? Algum estrangeiro pode alistar-se como eleitor? E a resposta é sim. A gente viu ali, né, no artigo 12, falando sobre as pessoas do
Português equiparado. Quem é o português equiparado? Ele vai ter direitos de brasileiros. Que tipo de brasileiros? Brasileiros naturalizados, tá bom? Então, o português equiparado, ele sim, ele vai poder exercer a sua alistabilidade como eleitor, tá bom? Então, ele poderá sim votar. Olha que bacana. Ele poderá sim votar, tá bom? Condições de elegibilidade. São condições de elegibilidade na forma da lei. Artigo 14, parágrafo 3º diz: primeiro, tem que ser com a sua nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, para se eleger no Brasil. Você tem que ser brasileiro, não importa se é nato ou naturalizado, mas tem que ser brasileiro, tá bom? Tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos, tá bom? Então você não pode estar ali com alguma pendência no seu título de eleitor. Show de bola? O alistamento eleitoral, todo elegível é alistável, todo elegível é alistável, mas nem todo alistável é elegível. Então tem que ter o alistamento eleitoral, é um detalhe também aqui, tem que se alistar eleitoralmente. Todo elegível é alistável, mas nem todo alistável é elegível. Aqui parece um raciocínio lógico, né? Vamos lá. Inciso 4, domicílio eleitoral na circunscrição, domicílio eleitoral na circunscrição não é o mesmo que domicílio civil, tá bom? Não é o mesmo que domicílio civil. A filiação partidária também é obrigatória, pessoal, olha só, filiação partidária obrigatória, requisito para que você venha se eleger. Não se admite candidatura avulsa, tem que ter um partido filiado, você tem que estar filiado a um partido, melhor dizendo, tá bom? Por isso que não se admite a candidatura avulsa. Agora, depois que ganha a eleição, né, você pode sair, trocar de partido e tudo mais. É normal isso acontecer, né, com os políticos. Eles trocam de partidos várias vezes. Idade mínima, então tem que ter as idades mínimas específicas comprovadas quando? Na posse, tá bom? Ele tem que comprovar a idade mínima, via de regra, na posse, salvo a do vereador no exercício da candidatura. Então, o vereador tem que candidatar, tem que comprovar que vai exercer aquela função e tudo mais, ainda no momento do registro da posse, quer dizer, no registro da candidatura, ainda assim você tem que comprovar que você já é maior de 18 anos, tá bom? É a única exceção. Os demais você não precisa comprovar. Por exemplo, tenho 19 anos, vamos candidatar a deputado federal. Posso? Pode. Você só não pode tomar posse, tá bom? A sua posse tem que estar ali com a idade correspondente ao seu cargo, beleza? Aí começam as idades agora, especificamente, que as bancas gostam também de brincar com essas idades, que são bem tranquilas quando caem em prova. Então você aqui não vai ter tanta dificuldade, tá bom? Primeiro, 35 anos para quem? 35 anos é uma idade para que você já possa ser presidente ou vice-presidente da República ou senador. Por que são as idades mais elevadas, professor? Porque são as idades que 35 anos já é uma pessoa mais madura, mais vivida, com um certo grau de experiência. Então, nesse aspecto político, se colocou a idade de 35 anos para presidente, vice-presidente da República, respectivamente, claro, obviamente, e senador também, tá bom? Então, senador, ele vai ser também 35 anos de idade, não confunda, tá bom? Presidente, vice-presidente e senador, 35 anos. Então, olha só, 30 anos para governador, então 30 anos para governador e vice, claro, e governador do estado e do DF, tá bom, pessoal? Então, quando falarmos em governador, é 30 anos, tanto o seu governador como vice e como governador distrital, beleza? 21 anos para deputado federal, então 21 anos, aqui já temos mais figurinhas do que os outros, 21 anos para quem? Para deputados. Deputados o quê? Federais, estaduais, distritais. Também para prefeitos, beleza? Vice-prefeito também tem que ter a mesma idade de 21 anos. E o juiz de paz. Quem é o juiz de paz, professor? O juiz de paz não é um juiz de direito, tá bom? Juiz de direito não é juiz de paz. Juiz de paz é aquele que celebra os casamentos, beleza? E por isso que alguns brincam até chamando juiz de guerra, não de paz. 18 anos para vereador. E aí o vereador é a menor idade dos que estão aqui elencados no artigo 14.
vereador é apenas 18 anos de idade, tá bom? Que é comprovado no momento do seu registro, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Estão aí as idades e as condições de elegibilidade para você se candidatar a um cargo político, beleza? Então bem de boa, bem tranquilo isso aí na prova de vocês, sem nenhuma dificuldade. Quando a banca vier pedindo alguma coisa sobre isso, ela vai perguntar: o cargo de vice-presidente e presidente da República é privativo para pessoas com a idade de 30 anos. Está errado, porque presidente e vice-presidente é 35, tá bom, pessoal? O cargo para se candidatar ao cargo de deputado federal é necessário a idade de mínima de 18 anos. Está errado, porque aí seria 21 anos de idade, tá bom, pessoal? E aí ele vai só brincar, trocando ali as idades para que você venha cair na prova. Isso aí você não pode permitir, você tem que olhar aí e ver que existe esses números aí específicos para cada função, tá bom? Então, muito cuidado aí para não ser pego de surpresa na hora da sua prova, tá bom, pessoal? Show de bola? Temos aí o telefone e o telefone tá aí, o bizu, telefone constitucional, mas aqui o detalhe é sem o 9 na frente e sem o DDD, tá bom, pessoal? Sem o DDD e sem o 9 na frente, a gente chama de 3530 2118. Então começa 35 o quê? Presidente, 30 governador, 35 também é senador, tá bom? 21 deputado federal, estadual, distrital, juiz de paz e prefeito, e 18 nós temos o vereador. Então é bem simples, bem de boa, você não vai ser pego de surpresa em hipótese nenhuma, tá bom? Caiu a questão aí de direitos políticos, falou de idade, falou sobre requisitos de elegibilidade, você vai matar essa questão aí tranquilamente, beleza? Vamos lá, vamos seguir, vamos continuar aí na nossa jornada. Inelegibilidades. Quem são os inelegíveis? Conceito: são circunstâncias que impedem o cidadão no exercício total ou parcial, olha aí, total ou parcial, da capacidade passiva. Então é o momento que você não pode receber o quê? Votos. Se você está incapacitado de exercer a sua capacidade eleitoral passiva, você não pode o quê? Ser votado, ou seja, direito de ser votado. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito de inelegibilidade. São circunstâncias que impedem o cidadão do exercício total ou parcial da capacidade eleitoral passiva, ou seja, direito de ser votado. Você não pode. Inelegibilidade absoluta. Quem é que é inelegível absolutamente? São aqueles que estão impedidos impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo previsto taxativamente na Constituição. Então, temos aí alguns casos, né? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Show de bola? O inalistável é aquela pessoa que não pode, né, não pode se inscrever ali para votar, para participar da sua capacidade ativa, tá bom? Então, os inalistáveis não podem exercer essa função, e também os analfabetos, eles também não podem receber votos. Por exemplo, alguém fica aí na dúvida: mas já vi políticos aí analfabetos. Cara, eles passam por um processo para comprovar realmente se são ou não analfabetos. Então, o que fulano dizia que era analfabeto, mas porque Tiririca era analfabeto e conseguiu ser deputado federal. O presidente Lula era analfabeto e conseguiu ser presidente. Gente, eles passam aí por um crivo lá, um sistema para comprovar se realmente são ou não. E eles podiam até ser naquela época, né? Mas o que impede deles estudarem e conseguirem ali comprovar que não são analfabetos? Então, logo, só são inelegíveis os inalistáveis, tá bom? Os inalistáveis e os analfabetos, tá bom, pessoal? Os analfabetos, beleza? Inelegibilidade relativa. Temos aí algumas restrições na Constituição com a inelegibilidade relativa, que é o impedimento eleitoral para algum cargo eletivo ou mandato, em função de situações em que se encontre o cidadão candidato ou em lei complementar. Inelegibilidade por motivos funcionais. Temos o presidente da República ou governadores de estado e do DF. Os prefeitos a quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único mandato. Sim, eles querem se candidatar novamente? Podem, mas podem ser reeleitos em um único mandato, beleza, pessoal? Ou seja, ganhou a eleição agora, o presidente atual, ele pode se reeleger? Sim,
Ele pode se reeleger para mais um único mandato. Ele não pode pedir mais do que isso, tá bom? Ano que vem, aí no próximas eleições, ele quer fazer o seu terceiro mandato. Não pode, tá bom, pessoal? Só é aceito a reeleição uma única vez, beleza? Só serve para os chefes do Poder Executivo, não sendo aplicado para os membros do Poder Legislativo. Sim, isso aqui é muito importante, tá bom? Quando a gente fala sobre essa questão aqui de inelegibilidade por motivos funcionais, só se aplica ao Poder Executivo, tá bom? Só serve para chefes do Poder Executivo. Por isso que você vê aí vereadores, né, deputados, senadores, né, que começaram bem novinhos na política e até hoje, né, ficam lá seus 25, 30 anos na vida política, porque realmente não há impedimento para outras pessoas dos outros poderes legislativos, tá bom? Uma vez que você é chefe do Poder Executivo, municipal, estadual ou federal, você só pode se reeleger uma única vez, porque isso é uma causa de inelegibilidade por motivos de funções. Por que isso, professor? Cara, está na Constituição e a gente não criou a regra do jogo, tá bom? Só podem exercer 2 mandatos consecutivos, porém podem exercer outros mandatos, respeitando o devido intervalo. Passou o primeiro intervalo, que ele não foi eleito, então ele pode agora se candidatar a um novo cargo e assim sucessivamente é para proibir ali que ele perdure no poder, uma vez que nós temos ali uma das características do voto, a sua periodicidade, tá bom, pessoal? O vice reeleito que sucedeu o titular poderá candidatar-se à reeleição por um período subsequente? E a resposta é sim, decisão do STF, tá bom, pessoal? O vice reeleito que sucedeu o titular poderá candidatar-se à reeleição por um período subsequente, ou seja, não se aplica ao vice essa ressalva aqui, tá bom? Desincompatibilização. Gente, o artigo 14 e o parágrafo 6º fala aqui, para concorrerem a outros cargos, isso é muito importante, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Eu vou repetir aqui, pessoal, porque isso aqui é muito importante, tá bom? Então, primeiro, eu quero que você tome nota sobre esse mês aqui, tá bom? Esse número aqui, 6 meses. 6 meses antes de quê? Do pleito, tá bom, pessoal? 6 meses antes do pleito são as palavrinhas-chave que a prova vai pedir para você. Então, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, vai começar as eleições, vai começar a questão da política e o cara quer se candidatar de novo, mas não pode. Então, aí ele quer agora exercer outro cargo. Pode? Pode, se ele renunciar ao cargo dele atual nos últimos 6 meses antes do pleito. Então, é 4 anos de mandato? Então, em 3 anos e 6 meses, ele vai lá e ele renuncia para exercer a sua vida política em outra função, se candidatar. Tá bom, pessoal? Então, o que eu quero que você leve para a sua prova, em especial, é que é 6 meses antes do pleito. Tá bom? Ele deve renunciar ao cargo 6 meses antes do pleito. É isso que eu quero para a prova que vocês levem. Que o governador, o presidente, essas pessoas que estão aí relacionadas ao Poder Executivo, se elas quiserem exercer outra função aí futuramente, após aquele cargo que elas estão exercendo, elas só poderão exercer outra função política caso elas ali 6 meses antes de encerrar o seu mandato político, antes do pleito, 6 meses antes do pleito, ela venha renunciar e diga, olha, eu não quero mais ser presidente, porque eu quero me candidatar ao Senado, tá bom? Acontece isso muito, beleza, pessoal? Então, o que é que eles fazem para não ficarem inelegíveis por mais 4 anos? Eles fazem o quê? Eles agora dizem que vão renunciar ao cargo 6 meses antes do pleito, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês levem para a prova de vocês, que vez por outra aparece em prova, tá bom? Isso deve ser observado para que o titular do cargo eletivo, não se utilize da máquina pública para se beneficiar, tá bom? Não se beneficiar no poder eternamente. Não se aplica nos casos de reeleição em entendimento do STF, tá bom?
Prefeito itinerante ou profissional é uma prática inconstitucional, pois viola a forma republicana. E temos aí a questão da inelegibilidade reflexa. Muito importante também isso aqui, porque é bem chatinho essa parte aqui, tá bom, pessoal? Mas tome nota disso aqui. Artigo 14, parágrafo 7º diz: são inelegíveis, quem é que é inelegível? No território de jurisdição, do titular, o cônjuge, olha aí, o cônjuge é inelegível, os parentes consanguíneos, olha aí, é consanguíneo, tá bom? Parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, governador do estado, ou território, ou Distrito Federal, ou prefeito, ou de quem os haja substituído dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo, e candidato à reeleição. Então aqui a gente chama de inelegibilidade reflexa. Essas outras pessoas aqui são parentes daquela pessoa que está ali atualmente no órgão do Poder Executivo. Logo, por elas serem parentes consanguíneos, cônjuges, por serem familiares afins até segundo grau ou por adoção, essas pessoas estarão inelegíveis de forma que reflexa, não poderão exercer cargos políticos, tá bom, pessoal? Show de bola? Então, cuidado isso aí. Só existe para quem ocupa cargo do Poder Executivo. A gente falou isso aí agorinha, tá bom? Poder Executivo só é inelegível para cargos do Poder Executivo. Show de bola? Abrange união estável e união homoafetiva. Sim, também abrange. Quando fala ali cônjuge, ele está abrangendo também a união estável ou homoafetiva. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º. Então, se a mulher dali do cônjuge, ela termina um relacionamento, digamos assim, e ela queira agora se candidatar a um outro cargo político na área do executivo, ela ainda assim, mesmo com o término do relacionamento, ela deverá ficar inelegível, não importa se acabou ou se continuou. Ela ainda é inelegível para a Constituição e conforme o entendimento da súmula vinculante número 18. Tá bom, pessoal? Exceção se a dissolução for por causa de falecimento. Se a pessoa morre, né, aí sim, nesse caso aí traz uma exceção, uma ressalva para que aquela pessoa, o cônjuge, masculino ou feminino, ele venha assim exercer e se candidatar a um cargo político na área do executivo federal, estadual ou municipal. Tá bom? Inelegibilidade do militar. Se você fazer concurso para militar, se você for fazer concurso para a área de carreiras policiais militares, cara, isso aqui eu quero que você leve muito importante para a sua prova. Leva isso, não hesita em estudar, tá bom? Então, vê só. Artigo 14, parágrafo 8º diz: o militar alistável é elegível. Então, o militar alistável, ele é elegível, atendidas às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos do serviço, ele deve o quê? Afastar-se da atividade. Então é um perigo muito grande aqui para o militar. Por quê, pessoal? Porque uma vez que o militar ele quer se eleger em algum cargo e tudo mais, ele quer se candidatar e tudo mais, se ele tiver menos que 10 anos de serviço da corporação, ele vai se afastar das atividades, tá bom? O que quer dizer isso, se afastar da atividade, professor? Quer dizer que ele vai ser automaticamente exonerado. Se ele contar menos de 10 anos, cara, se ele contar menos de 10 anos e for se candidatar para a política e perder, ele vai ter que ser exonerado, beleza? Agora, se ele contar mais de 10 anos de serviço, olha só, se contar mais de 10 anos de serviço, se tem mais de 10 anos de serviço, será o quê? Agregado pela autoridade superior. E se eleito, passará automaticamente no ato do quê? No ato da diplomação. Aí a banca diz que é posse e não é posse, tá bom? É diplomação. No ato da diplomação para a inatividade, beleza? Então, porque aqui diz que se contar mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado
e na outra diz que se contar menos de 10 anos, ele vai ser afastado, ou seja, retirado do cargo da polícia. Por quê? Porque o militar ele tem estabilidade somente após 10 anos de idade, de serviço na corporação. Se ele possuir menos que 10 anos de serviço na corporação, ele não é ainda estável, tá bom? Então, se ele vai se candidatar a algum cargo político e ele tem menos de 10 anos dentro da corporação e ele perde aquela eleição, então ele vai ser colocado para fora da corporação. É isso que a Constituição está dizendo. Agora, se ele contém mais de 10 anos prestados para a corporação, para a sociedade, ele já é um militar estável. Logo, ele não vai ser perdido aquele cargo dele ele não vai ser perdido, ainda que ele perca a eleição, ele não vai ser uma pessoa que vai perder o seu cargo político, tá bom? Ele volta para a função. Agora, digamos que ele ganha, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, ele vai para a inatividade quando ele é eleito, mas é melhor ir para a inatividade do que ser exonerado, não é isso? Então, por isso que se falamos da estabilidade do militar, beleza? Inelegibilidade prevista em lei complementar. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, tá bom? Mais decoreba, tá bom? Mais decoreba, artigo 14 e parágrafo 9, não vejo muito importância nesse artigo. Somente hipótese de inelegibilidade relativa. E a impugnação do mandato eletivo. Aqui sim, galera, eu vou grifar com vocês aqui nesse artigo, esse parágrafo 10, porque ele é muito importante para a sua prova. Veja só o que aqui diz o parágrafo 10. O mandato eletivo, então vou grifar aqui, o mandato eletivo, pessoal, mandato eletivo, olha só, poderá ser impugnado. Quando é que ele pode ser impugnado? Tá bom? Quando é que alguém vai lá procurar alguma coisa ali para fazer com que aquela pessoa não venha se candidatar para tal cargo. Então, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante, primeiro, a Justiça Eleitoral, não é Justiça Federal, não é Justiça do Trabalho, é Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias, pessoal, 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então tá aí, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Então o prazo é 15 dias, beleza? Contados do ato da diplomação. A banca vai dizer que é posse. E aí você tem que lembrar que é diplomação, ato da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, tá bom? E aqui diz também outra coisa sobre a impugnação. A ação de impugnação de mandato tramitará. Então, como é que vai tramitar essa ação de impugnação? Gente, se você está fazendo uma denúncia sobre alguém ali, sobre algum cargo político, você não pode divulgar essa denúncia. Então, essa denúncia, a ação de impugnação do mandato tramitará no processo. Esse processo vai ser o quê? Em segredo. Segredo de quê? De justiça. Então, há um segredo de justiça sobre a impugnação do mandato eletivo. Professor, como é que a banca vem? A banca vai dizer que a ação de impugnação de mandato tramitará em publicidade. E não pode, tá bom? Essa ação aqui, ela é restrita, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou manifesta má-fé. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado aí com essa observação também na prova que pode vir pedindo, tá bom? Show de bola? Vamos finalizar com casos e perda de suspensão dos direitos políticos agora. Olha só. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará de... Então vejam uma coisa muito importante. É vedada a cassação dos direitos políticos. A gente já falou no artigo 5º, falando que não existe no direito cassação de direitos políticos. O professor Mário viu o repórter falando que, por exemplo, Flor de Lis teve o seu mandato cassado. Gente, uma coisa é ter o mandato cassado. Outra coisa é ter os direitos políticos cassados. Mandato cassado pode,
Mas cassação dos direitos políticos é uma pena perpétua e isso não existe no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Então, quero que você leve para a sua prova isso. De começar na sua questão lá, os direitos políticos de fulano foram cassados, barará, cara, já está errado, tá bom? Então, não existe cassação de direitos políticos, beleza? Então, olha só, como é que você vai se dar a perda ou suspensão? Não existe cassação, mas existe perda e existe suspensão, tá bom? E quais são essas hipóteses de perder ou suspender meus direitos políticos? Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, é uma hipótese de perda, quando você cancela a sua naturalização. É cancelada a sua naturalização por via de sentença judicial e ela tem que transitar em julgado, tá bom? Transitada em julgado. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Incapacidade civil absoluta, suspensão. Porque uma vez que você tem a sua sentença transitada em julgado, cara, você não tem mais recursos. Então você perdeu agora o seu direito político. Incapacidade civil absoluta, nós falamos que é uma suspensão. Por quê? Imagine que você tem 15 anos e você não pode votar nem ser votado. Então você tem o quê? Você tem uma suspensão, tem uma suspensão dos seus direitos políticos. Mas uma vez que você agora adquire a maioridade penal, você pode se candidatar normalmente para exercer tal função, tá bom? Então aqui nós chamamos de uma suspensão. Condenação criminal, olha aí, condenação criminal, transitada em julgado. Tem que ser uma condenação criminal e ela tem que transitar em julgado. Vai ser o quê? Suspensão. Por quê? Porque se você é preso, sei lá, por 10 anos, então, durante 10 anos, você vai ter o quê? Os efeitos da condenação criminal impedindo de votar. Por isso que a gente fala que é uma suspensão, tá bom? Votar ou ser votado, a depender do caso. Recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa fixada em lei nos termos do artigo 5º que a gente viu, inciso 8º, quando fala da escusa, tá bom? Ali naquele momento ali que você se escusa de cumprir uma obrigação a todos impostas. Aqui nós falamos de uma discussão doutrinária e uma discussão das bancas, né? Tem banca que diz que é perda, tem banca que diz que é suspensão. A CESP, ela diz que o caso de você se recusar a cumprir uma obrigação a todos imposta é um caso de perda, tá bom? Perda dos direitos políticos. É profundo isso, mas é perda, beleza? E improbidade administrativa, que é caso também de suspensão, tá bom? Em nenhuma hipótese é admitido a cassação do direito político, nós bem falamos, tá bom? Artigo 6º, para a gente fazer umas questõezinhas básicas aqui e terminar o nosso bloquinho de hoje, né? Muito bom estar com vocês aqui, aprimorando o nosso conhecimento em direito constitucional e, em especial, o artigo aí que diz respeito aos direitos políticos, tá bom? Vamos lá. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, pessoal, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Ela entra em vigor no mesmo dia, publicou, entrou em vigor. Mas se aplica somente um ano depois, tá bom? Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Beleza, pessoal? Então são palavras-chave, eu sei que é um pouquinho chato decorar, mas a dica que eu dou a vocês, galera, é que leiam o texto de lei. Leiam o texto de lei. Não fiquem somente nas minhas palavras, mas leiam o texto de lei e partem para as questões. Beleza, pessoal? Então, começa a ler o texto constitucional e parte para as questões, tá bom? Então tá aí, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Show de bola? Considerado cláusula pétrea pelo STF. E agora começamos umas questõezinhas aqui rapidamente para a gente terminar o nosso bloquinho de hoje, beleza? Então vamos lá. Prova para a guarda municipal, né? Um cargo também que eu, sinceramente, tenho uma admiração muito grande. Gosto bastante da guarda municipal. Em conformidade com a Constituição Federal, sobre direitos e garantias fundamentais em relação aos direitos políticos, estão aí, em relação ao nosso tema que nós estudamos, marque C para a afirmativa certa e R para as erradas e após assinar a alternativa que apresenta a sequência correta.
Então eu tenho sempre esse cuidado de trazer questões voltadas para carreiras de segurança pública. Talvez aí você que está almejando, né, queira fazer um concurso, obviamente está estudando para isso, né, e eu aconselho fazer sempre questões da área, tá bom? Do seu cargo. Gente, vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem? Para os maiores de 70 anos. Gente, maior de 70 anos. É obrigatório o voto ou é facultativo? Gente, maior de 70, o voto ele é o quê? Ele é facultativo, tá bom? Ele é facultativo. Então, passou de 70, já tem a facultatividade, tem a discricionariedade, tem a margem de escolha de querer votar, tá bom? Então, imagina você colocar um velhinho, né? Tá ali, né? Seus 75 anos, 70 anos, bora votar, vai votar, senão vai pagar multa. Não, gente, tá debilitado, né? Quer agora descansar um pouco, quer parar com a vida política. Então, a Constituição, ela preserva aí as pessoas idosas em um grau maior, tá bom? Porque idoso é a partir de 60 anos e tudo mais, mas aí a questão diz que 70 anos é obrigatório e tá errado, tá bom? Então, o alistamento eleitoral e o voto não são obrigatórios para os maiores de 70, beleza? São obrigatórios para quem? Para os maiores de 18, tá bom? Maior de 18 anos, o voto é obrigatório. Beleza, pessoal? Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros. E durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. E aí, pessoal, o que é que você acha? Será que estrangeiro e conscrito não podem se alistar como eleitores? E a resposta é correto, tá bom? A resposta está corretinha. Por quê? Porque é justamente o que diz o nosso texto constitucional, aquele que está no serviço militar obrigatório e o estrangeiro, eles não poderão votar e ser votados. Tá bom, pessoal? Show de bola? 3 diz, são inelegíveis os alistáveis, e os analfabetos. E aí, pessoal, são inelegíveis os alistáveis e os analfabetos? Gente, inelegível eu sei que é o quê? O analfabeto, tá certo? Mas o alistável, se ele está alistável, ele pode ser elegível, tá bom, pessoal? Então, nosso gabarito aí, só nos restou a letra A, tá bom, pessoal? Gabarito letra A, porque o primeiro está errado, o segundo está certo, o terceiro está errado. Beleza, pessoal? Então, são inelegíveis os alistáveis e os analfabetos. Analfabeto não pode, tá bom? Analfabeto não pode. Beleza? Mais uma questãozinha de prova aí, escrivão de Polícia Civil, foi a prova aí de 2021 da Polícia do Ceará. Polícia Civil do Ceará, uma prova bem chatinha, bem complexa, né? Exigiu aí 100 questões de múltipla escolha e 4 questões discursivas ainda no mesmo dia para fazer. Então foi muito tensa essa prova aí, tá bom? A prova IDECAN, né? Que muitos já estão chamando ela de IDECAN, porque está sendo bem complicada. Essa banca aí, estão pedindo ela, muitas licitações estão ganhando, né? E muita gente está com medo dessa banca já, porque é uma banca nova nas carreiras policiais. Vamos lá. O alistamento e o voto, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Então ele quer saber quando é que você tem a margem de escolha. São facultativos para analfabetos. O analfabeto, ele é facultativo votar, pessoal? Sim, pessoal. Ele tem essa faculdade de votar. Então, ele não é obrigatório votar. Então, ele pode votar, beleza? Os apenados não, né? Apenados, eles vão estar com seus direitos ali, o quê? Suspensos, né? Porque até durar o tempo da sentença, né? O efeito criminal da sentença. Então, por isso que a gente chama de uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Beleza? Então, o 1 que fala dos analfabetos, o voto é facultativo, e aqui ele diz que exatamente isso aí, o voto é facultativo. E o 2 diz que os apenados, apenado não pode votar, via de regra. Os maiores de 70 anos, como nós falamos, é o que, pessoal? É facultativo, então tá certinho, tá bom? Então é facultativo os maiores de 70 anos também votarem, beleza? Os residentes no estrangeiro, gente, residente no estrangeiro é proibido votar, tá bom? É proibido se alistar, beleza? Então, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para, até agora, analfabetos e os maiores de 70 anos. Os maiores de 16 e menores de 18. Pessoal, quem é maior de 16 já pode tirar título de eleitor? Claro que pode. E quem é maior de 18 tem que votar? Tem que votar.
Então, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para maiores de 16 e menores de 18. Certo ou errado? Certo. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Essa questão aqui pra gente também. Qual é o gabarito que a gente procura? O gabarito é letra C. Então tá aí o gabarito letra C. É a nossa alternativa correta, porque só tem correto o que está no inciso 1, 3 e 4, tá bom? Show de bola? Vamos para a nossa última questãozinha. Prova para Polícia Penal, outro cargo também que eu tenho uma grande admiração, né? Modéstia à parte, tenho uma grande alegria em saber que a turma saiu de agente penitenciário para a nomenclatura de policial penal por força de emenda constitucional. E aí alguns estados precisam ainda dessa regulamentação, mas a maioria dos estados já é polícia penal, tá bom? Vamos lá, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, estudamos, né, isso aí, e pelo voto, né, vimos as características do voto. O voto ele é direto, secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei mediante o quê? Como é que você exerce a sua democracia direta, pessoal? É só isso que a banca quis saber. Uma prova para a gente de polícia penal, que foi a prova lá do Pará, né? Pará, tá aí. Prova de 2021, prova recente, e alguém pode perguntar, não vai cair na minha prova um negócio desse? Cai sim, galera, tá bom? Então, quais são os instrumentos da democracia direta? Nós temos o quê? Plebiscito, certo ou errado? Certo, plebiscito. Consulta o quê? Prévia. Referendo, certo. Consulta o quê? Uma consulta posterior. E iniciativa popular, consulta, uma iniciativa popular é quando você consegue ali propor ali uma lei, tá bom? Para a Câmara dos Deputados. Então, tá correto o quê? Nossa letra A é o gabarito que nós encontramos aqui nessa questão também. Beleza, pessoal? Então, é isso. Foi tranquilo, foi bom, foi top. A gente tá aí junto e seguimos a nossa carreira que nos está proposta, tá bom? Então, direitos políticos, a gente matou todos aí os artigos dos direitos políticos. Vamos estudar no próximo bloco aí partidos políticos, e esse aí teve algumas modificações, algumas coisas que foram acrescentadas e tudo mais. É mais o decoreba também de lei, mas a gente vai te ajudar também nesse caminho, tá bom? Então, tamo junto, pessoal. Até a próxima aí, CEPEM, seu sonho é nosso objetivo. Forte abraço!